Alô, pessoal do Educa PE, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula de língua portuguesa. Aqui, professor Luiz Fernando, transmitindo alegria, conhecimento, informação para você. Que coisa boa, né? Você é do segundo ano do ensino médio? Então vem-se embora, vem com a gente assistir a mais uma aula de língua portuguesa, uma aula importantíssima. Hoje nós vamos falar sobre tipologia textual, sobre o texto narrativo, sobre narração, que é um assunto fundamental para as provas do vestibular, ok? Deixa eu te pedir uma coisa, você ainda não baixou o nosso aplicativo? É mentira, né? Todo mundo já baixou. Vai lá, vai no Conecta Aí, olha aqui, ó, o pessoal já colocou, que maravilha, Conecta Aí, maravilha. E também vai no nosso canal do YouTube, lá você vai encontrar todas as nossas aulas desde o começo, todas as disciplinas, então não perde, tá bom? Vai também nas minhas redes sociais, no @Luiz_LP3 e no @luizfernando.redação. Eu estou esperando você lá para a gente trocar ideia. Pode mandar dúvida, eu tiro dúvida também, não tem isso não, hein? É 0800, é gratuito, fala comigo, tá bom? Estou esperando. Olha só, a gente vai dar início agora à resolução de questões. A resolução de questões é depois. A gente vai dar início agora à aula de tipologia textual, falando sobre a narração, tá? A narração e algumas características do gênero narrativo, né? Os gêneros que fazem parte da narração, como o romance, o conto, né? A novela, a fábula, tudo isso aí está dentro do universo da narração. Então, a partir de agora, eu, você, todo o estado de Pernambuco está junto nessa pegada voltada aí para o Enem, aqui no Educa PE, voltada também para o UPE. Vai fazer o SSA 2? Então, pega teu caderno, porque agora tem aula de tipologia textual, tem aula de interpretação de texto. Simbora, tela cheia para o pessoal acompanhar. Tenho aí, olha, o texto narrativo, primeira parte. Olha lá, gente. Falar de narração, né? Vou dar umas dicas, hein? Todo texto narrativo, né? O bom texto narrativo é aquele que gira em torno de ações verbais. Você sempre vai encontrar dentro da narração ações verbais, verbos que indiquem ação, são chamados verbos nocionais. Isso é muito importante. Verbos nocionais, ou seja, verbos que indicam ação. Olha, uma informação importante, eu quero que você agora, tela cheia para todo mundo acompanhar, eu quero que você veja aí, olha, a narração é provavelmente a forma mais antiga da criação literária. É interessante, né? Se você pega a Bíblia, por exemplo, né? A Bíblia é um livro super antigo, né? Assim, e é um livro de narrativas, é um livro que tem histórias sendo contadas, tem personagens, é um livro que tem cenários onde se passa, né? Onde se passam os enredos, não é isso? Então a Bíblia, por exemplo, que é um livro super antigo, é um livro de narrativas. Antes mesmo da Bíblia, pessoal, as histórias, as grandes histórias épicas, os grandes fatos heróicos, históricos, como a Ilíada, a Odisseia, né, de Homero, eram narrativas orais, eram histórias passadas de geração em geração, através da fala, através da oralidade. Eu vou pedir para encher a nossa tela, vai jogar aí para você, olha. Então, olha lá, eu tenho aqui, ó. Então, está presa a vida do jovem. Olha lá, presente na experiência do adulto. Olha lá, evocativa na memória do ancião. Perceberam? Ao encadear uma sequência de fatos, esses fatos podem ser reais ou imaginários, pode ser uma narrativa real ou de ficção, em que as personagens se movimentam num certo espaço à medida que o tempo passa. Você está assumindo a atitude linguística da narração. Narrar é isso. Narrar é pegar personagens, cenários, colocá-los dentro de um espaço, né, indicando ações, começo, meio e fim. A gente vai ver muito isso nos romances, nos contos, nas novelas. Você gosta de assistir série? Você é aquele cara, é aquela menina que maratonar, né? Maratona série, fica maratonando, viciado em série. A série é também um tipo de narrativa. Tanto é que a gente fica aqui, né, naquela ansiedade para saber a próxima temporada, o próximo capítulo. Isso também é texto narrativo. Simbora, tela cheia, eu tenho aí, olha. Em outras palavras, você está usando
da linguagem verbal para construir um universo dinâmico, sujeito a constantes transformações. É o ato de narrar. Olha lá, escrevendo a sua história, você estará produzindo uma narrativa escrita, que justamente por ser escrita, deve prender-se às formas específicas que nossa língua assume nessa modalidade. Dessa forma, é comum que um texto narrativo apresente a seguinte estrutura. Atenção, hein, pessoal? A gente está acostumado na hora da redação, né? Introdução, desenvolvimento, conclusão, né? O famoso esqueleto da redação, não é assim que a gente está acostumado? Sem problema. No texto narrativo, nós também vamos ser um modelo, tá? Uma espécie de esqueleto, uma espécie de esquema para a produção do texto. Tranquilo, vou mostrar e detalhar cada parte desse esqueleto, dessa estrutura textual para vocês. Então nós temos aí, ó, enche a tela, perfeito, eu tenho aí, ó, apresentação, complicação, clímax e o desfecho. Né? O clímax é a parte do texto narrativo que eu mais gosto. Né? É o momento principal, é o momento que todo mundo fica esperando, é aquela ansiedade, né, para saber o que de fato vai acontecer dentro do texto. Beleza? Vamos embora, vamos conhecer um pouquinho de cada um. Então eu tenho aí, olha, apresentação. É a parte do texto em que são apresentadas algumas personagens e expostas algumas circunstâncias da história, como o momento e o lugar em que a ação se desenvolverá. Gente, duas palavras importantíssimas dentro dessa definição que eu trouxe. Olha, a primeira palavra é momento e a segunda é lugar. Dica, texto narrativo, ele tem um tempo. Beleza? Ele tem um começo, um meio e um fim. Isso acontece com o filme, com a série, com a novela, com o romance que você lê, com o conto. Ele tem começo, meio e fim. Tranquilo? Ele ele tem uma ideia de temporalidade. É diferente de um texto descritivo. O texto descritivo, ele não se preocupa com essa ideia de tempo, não. No texto descritivo, você tem uma liberdade temporal muito maior. Beleza? Tranquilo com isso? E uma outra coisa é o momento, é o espaço, é o lugar. Todo texto narrativo, ele tem um espaço, né? Ele tem um lugar onde as ações vão acontecer. É a praia, é o campo, é a cidade, né? É a fazenda, né? É a escola, é a TV, é a sua casa. Então, qual o lugar que as ações vão se manifestar? Qual é o lugar que os personagens vão executar essas ações? Isso também são marcas linguísticas, essas também são marcas linguísticas, melhor dizendo, que caracterizam uma boa narração. Beleza até aí? Simbora? Tá anotando tudo? Show de bola, maravilha. Manda o teu alô aqui, ó, no Conecta aí, ó. Joga aqui o Conecta aí, por favor. Manda teu alô que eu tô esperando, hein? Isso, vai aqui agora. Foi? Foi não, morguei? Agora! Maravilha! Show de bola, tô esperando a tua mensagem, hein? Gosto muito dessa interação, isso é fantástico. Tá aí, olha, cria-se assim um cenário e uma marcação de tempo para as personagens iniciarem suas ações. É engraçado, né, que no começo do texto narrativo, essas informações, essas características já começam a ser bem delineadas, né, bem específicas, bem apresentadas. Vocês se lembram quando a gente ia para a escola bem antigamente e a professora, no primeiro dia de aula, a professora de língua portuguesa ou o professor de língua portuguesa dizia assim: escreva uma redação sobre as suas férias. Lembram disso? Todo mundo já passou por isso, tenho certeza. Gente, naquele momento nós estamos escrevendo um texto narrativo. Tem personagens, olha, são as minhas férias. Tem lá eu, meu irmão, meus primos, né? As minhas férias podem ter se passado na casa do meu avô, na casa da minha tia, né? Eu posso ter viajado ou não. Então, ali é um ótimo exemplo de um texto narrativo. É quando você está contando um pouco das suas férias, um pouco da sua vida. A gente vai ver já já isso, tá? Dica importante, na narração tem a ideia de narradores, né? O narrador personagem, narrador de primeira pessoa, né? Aquele que conta a sua própria história, não é isso? E também nós temos o narrador de terceira pessoa, né? Aquele que é conhecido como narrador observador, né? Ele apenas conta os fatos. Eu vou detalhar isso já já para vocês, ok? Se liga no slide, se liga na imagem, tá aí na sua tela, olha.
complicação. Eita, será que é complicado, professor Luiz? É nada, é fácil. A gente sempre vai aprender através de muita leitura. Quanto mais a gente lê, mais a gente aprende. Não se preocupa com isso, ok? Tenho aí, ó, é a parte do texto em que se inicia propriamente a ação. Atenção para essa palavra, gente. Texto narrativo, narração, ações verbais. Isso é fundamental. O texto narrativo apresenta a sequência de fatos. Fatos que acontecem de maneira sequenciada. Ações verbais realizadas por personagens, sejam eles principais ou secundários. Ok? Está ali, está acontecendo ação. E quem representa a ação são os verbos nocionais, verbos que indicam ações verbais. Beleza? Tranquilo? Simbora na informação, simbora na imagem. Perfeito. Eu tenho aí, olha, por algum motivo acontece alguma coisa ou alguma personagem toma alguma atitude que dá origem a transformações no estado inicial, expressas em um ou mais episódios encadeados. Esses episódios se sucedem, né? Ou seja, há um desenvolvimento desses fatos, dessas ações, desses acontecimentos, tá? Conduzindo ao clímax, que é a próxima parte do nosso texto narrativo. Tá aí para você ver, olha. O clímax é o ponto da narrativa em que a ação atinge seu momento crítico, tornando inevitável o desfecho. Isso é bem interessante. Posso contar uma curiosidade para vocês? Um dos textos, né, em relação à narração, à narrativa, né, um dos gêneros muito presentes, né, que representam muito bem a narração, melhor dizendo, é o romance. Gente, uma curiosidade, você que é aluno do 2º ano do ensino médio, que já estudou romantismo na literatura brasileira, vocês estão lembrados disso? O romance chega ao Brasil, o gênero romance chega ao Brasil lá na época do romantismo. Isso, meados do século XIX, por ali, ó. Ok? Os escritores românticos, eles produziam seus textos através dos folhetins. Vocês lembram disso? Eu falei sobre isso na aula de literatura, na aula de romance romântico. Vocês lembram? Então, no lugar dos livros serem produzidos como a gente está acostumado hoje em livros, né? Os pedaços, os fragmentos dos romances de José de Alencar, Joaquim Manuel de Macedo, né? Dos grandes escritores daquela época, eles eram produzidos em pequenos fragmentos, né? Eles eram escritos em pequenos fragmentos que eram os romances de folhetim. Esses romances de folhetim nascem na Europa, tá, pessoal? No final do século XVIII para o século XIX. Eles nascem na Europa e vêm ao Brasil, chegando aqui na época do romantismo. E uma outra curiosidade, gente, é que na época o público leitor era de jovens e, sobretudo, de mulheres, né? É aí que as mulheres começam, né, a desenvolver esse hábito pela leitura, ok? E, para mim, mulher é muito mais inteligente do que homem. Homem, para mim, é mais burro do que mulher, eu digo mesmo, é verdade. A mulher é muito mais, né, ligada, muito mais esperta, né? A mulher começou a ler muito antes do homem, rapaz. Não é isso? Eu sou advogado das mulheres, eu defendo as mulheres. Ok? Tranquilo? Então nós temos aí, ó, por fim, a última parte, né, do texto narrativo. Desfecho ou desenlace. O desfecho fechado é a solução do conflito, conduzido pelas ações das personagens. Restabelece-se o equilíbrio, podendo haver espaço para uma avaliação de tudo que foi narrado. Por outro lado, o desfecho aberto é a solução da história a gosto do leitor. Vou contar uma curiosidade para vocês. Você, meu aluno do 2º ano, vai cair para vocês lá na prova do seriado, lá no SSA 2, vestibular da UPE que você está estudando, vai cair Machado de Assis. Essa história de desfecho aberto, Machado adora. Quando você vai ler, por exemplo, Dom Casmurro, né, no final da obra fica aquela dúvida, será que houve ou se não houve adultério? Tá? Então, existem muitas obras que fica a critério do leitor fazer o final. Fica a critério do leitor entender da forma dele. O desfecho não é amarrado. Ok? Então você se liga nisso, que isso acontece bastante, tá bom? Vamos embora? Tem mais informações aí para vocês. Atenção agora, olha lá. As personagens têm muita importância na construção de um texto narrativo.
Basicamente, podemos falar que há um protagonista, ou seja, o personagem principal, e um antagonista. É conhecido como o vilão, né? O protagonista é o mocinho, o antagonista é o vilão da história, né? O antagonista é aquele personagem que tenta impedir o protagonista de realizar seus propósitos. Sempre tem isso, né? O herói, né? O mocinho da história, e também tem o vilão, né? O chato, o cabuloso, que tenta, né, impedir a felicidade do personagem principal. De maneira geral é isso, tá, gente? As narrativas se baseiam, né, com esse tipo de personagem, né? Esses dois tipos de personagens, ok? Tem aí, ó, ao lado deles agem os coadjuvantes, que também são conhecidos como personagens secundários, ok? Gente, atenção para essa informação. Olha lá, a gente vai falar agora da questão do narrador. Importantíssimo, gente. Uma marca muito presente dentro de um texto narrativo, o próprio nome diz, é quem conta essa história, né? É quem dá voz a essa história, é o narrador. Beleza? E quais são os tipos? Tenho certeza que você já conhece, isso aqui é só uma revisão. Tenho certeza que você gosta de ler, que você exerce o hábito da leitura. E se não gosta, comece a gostar, viu? A leitura liberta, já diz Castro Alves. A leitura melhora o vocabulário. A gente aprende muito através da leitura. Não precisa decorar a regra gramatical, não. Eu aprendi gramática através da leitura de bons textos. E é isso que eu quero que você faça. Leia. Não importa o quê. Leia. Pode ser bula de remédio. Leia. É fundamental. E quando estiver lendo o livro, me marca lá no Instagram que eu reposto. Beleza? Vamos falar do narrador? Está na sua tela para você ver. Um elemento fundamental para o sucesso de um texto narrativo é o narrador, é o contador da história, não é isso? De acordo com suas intenções, você terá que criar um narrador capaz de fornecer ao leitor mais ou menos informações sobre os fatos narrados. É ele que mostra o que está acontecendo, atuando como intermediário entre a ação narrada e o leitor. O narrador pode ser uma das personagens. No caso, é um narrador personagem, é um narrador onipresente, ou alguém que somente presencia os fatos e o narra, né? E os narra, na verdade, sem estar presente. É o narrador onisciente, também chamado de narrador observador. Gente, o que é importante a gente saber? Se liga nisso. Olha, o narrador, ele é fundamental para a hora do nosso texto narrativo, tá? Você pega, por exemplo, Memórias Póstumas e Brás Cubas, Machado de Assis. Machado de Assis vai criar um narrador, né, que na verdade ali é o Brás Cubas, né? Ele diz que não é um autor defunto, mas é um defunto autor, né? Tem uma aula falando sobre isso, tá, gente? É a segunda parte do texto narrativo. Vai aqui no canal do YouTube e procura que eu falo detalhadamente sobre isso, mas eu posso te resumir agora. Então ali o Machado, o autor, cria um narrador, e é importante, a gente não pode misturar. Atenção, você que está assistindo, não confunda. Narrador é uma coisa, autor é outra. Eu já ouvi muita gente dizer assim, professor, eu não gosto de Machado de Assis porque ele é muito racista. Oi? Vamos com calma. Quem é racista é o personagem Brás Cubas. Não mistura isso, tá bom? Cuidado. O Machado de Assis, ele cria um personagem para fazer denúncias sociais. Tranquilo com isso? Ok? Simbora, vamos encher a tela do pessoal com mais informação. Tá chegando o Enem, tá chegando o vestibular e eu quero ver você tirar onda, viu? Depois me marca e diz a tua nota. Quero saber. Simbora. Quanto ao discurso, a narração pode apresentar discurso direto ou indireto. Vou mostrar dois exemplos para vocês. No primeiro, a gente vai ter o discurso direto, ou seja, aquele que reproduz fielmente as palavras ditas e pensadas pelos personagens. Olha lá, um exemplo de discurso direto, gente. Tem até a marca de fala, a marca de conversação. Olha o travessão ali, olha, na frente das falas dos personagens. Olha lá. Exemplo, o rapaz, depois de estacionar seu automóvel em um pequeno posto de gasolina daquela rodovia, perguntou, onde fica a cidade mais próxima? E alguém respondeu, há um vilarejo a 10 quilômetros daqui, respondeu um funcionário. Percebeu aí, ó, a conversa sendo explicitada, sendo posta de maneira direta, ou o diálogo acontecendo. Isso aí é discurso direto. Agora vejam no outro exemplo, tá? A gente vai ter o discurso
indireto, ou seja, o narrador não reproduz de maneira fiel aquilo que a personagem falou, mas transmite, falou ou pensou, né? Mas transmite apenas o conteúdo da fala. É como se ele fizesse, né, um resumo da cena que aconteceu. Olha lá. O rapaz, depois de estacionar seu automóvel em um pequeno posto de gasolina daquela rodovia, perguntou a um funcionário onde ficava a cidade mais próxima. Ele respondeu que havia um vilarejo a 10 quilômetros dali. Perceberam, gente? No discurso direto, olha aí na sua tela para você acompanhar, tirar foto, printar. Olha lá, ó, eu tenho as marcas conversacionais. Eu tenho os 2 pontos ali, ó. Perguntou, então alguém vai falar, vai entrar alguém como enunciador. Olha lá, embaixo eu tenho o diálogo, olha o travessão ali, ó. Percebe? As marcas de conversação, as marcas conversacionais, marcas discursivas de um diálogo. Isso, gente, é uma característica fundamental do discurso direto, beleza? Olha uma observação que eu coloquei bem grande para você se ligar. Tá aí, olha, no que concerne ao texto narrativo, temos ainda a narrativa real e a narrativa de ficção. Aquela, ou seja, a narrativa real, é o relato objetivo dos fatos, visando informar, instruir. Nela, todos os aspectos de subjetividade desaparecem para que as pessoas tenham a visão do real. Nesta, que já é a narrativa de ficção, busca-se reproduzir um fato para ser sentido e julgado em termos afetivos e psicológicos. A linguagem se reveste de caráter pessoal, subjetivo. Posso dar 2 exemplos sobre isso? Simbora. Uma narrativa de ficção, uma narrativa criada, fora da realidade. Romance Iracema, de José de Alencar. Você, aluno do 2º ano, Iracema faz parte dos romances indianistas, românticos do José de Alencar. Então, Iracema é um texto que faz uma descrição da Índia, né, dos cenários, dos lugares, dos personagens, mas é uma descrição completamente fora da realidade. Iracema é uma Índia que não condiz, né, com a descrição fiel de um índio, com a descrição real de um índio. Ou seja, é uma narrativa de ficção, é uma narrativa fora do real. E nem por isso é uma narrativa ruim. É um dos livros mais interessantes e mais bonitos que eu já li. Tá? Iracema é uma obra fantástica, é uma obra conhecidíssima, talvez a obra mais conhecida do José de Alencar. Tá? E eu indico a leitura, né? É o que a gente chama de uma prosa poética, né? Um romance emocionante, mas fica dentro do universo ali da subjetividade, da narrativa de ficção. Posso dar agora um exemplo de narrativa objetiva, de narrativa real? A obra Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Se você pega Vidas Secas, eu tenho, na verdade, né, uma narrativa que conta a história de uma família, que está fugindo da seca. Né? É a história de Fabiano, que é o pai, Sinhá Vitória, a mãe, menino mais novo, menino mais velho, que são os filhos, e a cachorra-baleia. E ali, gente, o cenário, a linguagem, né, mostra a realidade do sofrimento, a realidade vivida por aqueles personagens, tá? Então, a realidade dura, né? A seca e suas consequências. Então, nesse caso, eu tenho uma narrativa real, uma narrativa realista. Realista aí no sentido de verdadeira, ok? Algo que não é fora da realidade. Tranquilo com isso? Então eu quero que você se ligue, tá? Há esses 2 tipos de narrativa. A narrativa subjetiva, que apela para a subjetividade, para o excesso de adjetivos, né? Quanto mais adjetivos dentro de um texto, mais subjetivo ele fica, mais pessoal ele fica. Mas também há essa narrativa mais objetiva, mais direta, mais concisa, né? Sem tantos arrudeios, sem tantas adjetivações, mostrando questões problemáticas reais, tá? Verdadeiras, verossímeis, ou seja, próximas cada vez mais da realidade, próximas da verdade. Beleza com isso? Texto narrativo entendido? De boa? Vou ter que encerrar a aula, vou me despedir de você, vou te mandar um abraço e a gente se encontra na próxima. Até lá!